Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma análise visual. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça numa verdadeira história de detetive, só que um detetive etimológico, sabe? É muito comum ouvir por aí palavras como bugre e emboaba, certo? Mas o que pouca gente sabe é que elas guardam segredos impressionantes e, às vezes, bem obscuros da nossa colonização. Bugre tem uma origem totalmente ligada ao trabalho forçado, enquanto emboaba era o jeito como os indígenas enxergavam os europeus. E é exatamente essa história fascinante que a gente vai desvendar agora. Então, fica a grande pergunta no ar. Que segredos essas palavras escondem de fato? É fascinante, e confesso que até um tanto perturbador pensar em como esses rótulos históricos que a gente repete meio que no automático acabam ocultando realidades muito brutais. Não é só uma questão de vocabulário, não. A gente está falando de dinâmicas de poder profundas e de como os seres humanos definiam e subjugavam uns aos outros no meio de um baita choque cultural. Bom, vamos mergulhar nisso. Temos aqui o foco duplo da nossa análise. De um lado, bugre, um termo frequentemente incompreendido e carregado de uma bagagem pesadíssima. Do outro, emboaba, que começou como uma simples descrição e acabou até batizando uma guerra. Juntos, esses termos são, literalmente, os dois lados de uma mesma moeda colonial, revelando tanto a visão de quem invadiu o território quanto a de quem já estava aqui. Seção 1. A verdade sobre bugre. Raízes linguísticas. E a chave para entender tudo isso está bem aqui, a origem fonética, borruê. É absolutamente crucial olhar para as raízes da língua da vasta família tupi, que dominava o litoral do Brasil, para entender de onde isso veio. Essa aqui é a forma pura da palavra. Isso mesmo, antes de ser completamente mastigada, adaptada e distorcida pelos colonizadores ao longo de várias gerações, até virar o bugre que a gente conhece hoje. E aqui a verdade nua e crua. Burro-rei significa simplesmente carregador ou portador de carga. Paremos um segundinho para absorver o peso dessa tradução. Não era o nome de uma tribo ou uma identidade cultural, nada disso. O termo passou a ser aplicado como um rótulo estritamente funcional, um apelido profundamente desumanizador. Basicamente, davam esse nome aos indígenas que eram caçados e escravizados para fazer aquele trabalho braçal exaustivo. Os europeus ignoraram toda a identidade dos nativos e os reduziram a literalmente carregar peso sertão adentro. É de arrepiar como a própria raiz da palavra bugre carrega essa história tão triste de submissão. Seção 2. O termo emboaba, a lente invertida. Agora, o que é realmente interessante neste ponto é inverter completamente a nossa lente. A gente viu como o colonizador criou um rótulo para quem era escravizado. Mas e os indígenas? Como eles viam os colonizadores? Bom, o termo original deles era mbaiaba, ou a forma contraída amboabã. É uma palavra que capta aquele primeiríssimo contato, sabe? Aquele impacto do desconhecido. Essa é a sementinha fonética que depois daria origem à palavra emboabá. E a tradução disso é genial e super reveladora. Significa feito homem, ou como homem. É uma forma linguística fascinante com a qual os nativos processaram a chegada daquela galera muito estranha. É possível imaginar a cena? Homens cheios de pelos, vestindo roupas pesadíssimas no calor dos trópicos, atirando com armas de fogo que faziam um barulho ensurdecedor. Para os indígenas, eles tinham até a aparência humana, eram semelhantes a homens, mas claramente não pertenciam à mesma essência, à mesma geração verdadeira de humanos da cosmologia tupi. Eram como se fossem uma imitação de ser humano. Isso ilustra de forma brilhante a passagem da teoria para a prática. Quando a gente olha para esses artefatos e utensílios indígenas, essa história linguística ganha vida real. Estávamos lidando com sociedades super complexas, com suas rotinas, famílias e tradições que de repente foram atropeladas por um choque civilizacional gigantesco. Palavras como borruré e embaiaba não caíram do céu. Elas nasceram justamente nessas interações do dia a dia, quase sempre violentas, entre povos tentando desesperadamente entender uns aos outros. Seção 3. O choque de mundos. Palavras em conflito. E a história não para na etimologia, não. Esses mesmos rótulos viraram combustível para conflitos gigantescos no mundo real. Quando descobriram aquelas imensas quantidades de ouro no interior, na região que hoje é Minas Gerais, rolou uma migração em massa absurda. Gente da Europa inteira e do litoral correu para lá. E aí as rivalidades explodiram. Os paulistas, que descobriram as minas primeiro, se achavam os donos legítimos da área. E adivinhem qual foi a palavra que eles pegaram emprestada para xingar qualquer forasteiro que chegasse querendo uma fatia desse ouro? Isso mesmo, emboaba. Um rótulo indígena, de repente, virou o maior insulto político e territorial entre os próprios colonizadores. E aqui a gente consegue mapear toda essa escalada de tensão de forma bem cristalina. Olha só a linha do tempo.
Primeiro, o contato inicial e a criação dos rótulos de contato. Depois, a febre do ouro e aquela migração caótica. Até que, em 1708, a panela de pressão explode de vez numa guerra civil violentíssima, a famosa Guerra dos Emboabas. Foi um conflito sangrento motivado por pura intolerância e ganância pelo controle do ouro, que durou até 1709, com lideranças como Manuel Nunes Viana de um lado e os paulistas do outro. É impressionante pensar que uma palavra que começou significando pacificamente como homem, virou o grito de guerra de um banho de sangue que obrigou a coroa a redesenhar todo o mapa da colônia. E assim chegamos ao fim da nossa jornada de hoje. Fica claro que bugre foi um apelido ligado à escravidão, enquanto emboaba definia aquele que invadia, o forasteiro europeu. E a grande reflexão que permanece no ar é: como a linguagem que a gente herda continua moldando a forma como compreendemos as dinâmicas de poder na história. As palavras que usamos no dia a dia, muitas vezes, ainda carregam os fantasmas de preconceitos muito antigos e de guerras que quase esquecemos. Entender a raiz exata do que é dito é um passo fundamental para compreender de verdade a nossa própria história. Fica aí essa reflexão e até a nossa próxima análise visual.